Bom dia, Floripa, bom dia a todo mundo, como é que vocês estão? Bom dia, Márcia, Sônia, Alexandre, Valcir, Baby Puki, Shukushimushi, César, Ugimushi também. Nossa, só tem nome estranho hoje aqui, caramba. Então, parabéns, bem-vindos todos vocês, né? Porque, nossa, nunca teve tanto nome estranho. Bem, agora você está vendo, né, César? Ontem quem estava aqui na sala, ainda bem que nós estávamos no fim do programa, deu uma chuvarada, eu nem percebi, porque eu estou aqui fechadinho, sem janela, sem nada. E aí a luz explodiu aqui tudo 2 vezes. Tentei voltar, mas não tinha uma árvore ali aqui na frente, pegou nos fios de alta tensão e foi um pandemônio. Mas não importa, deu pra gente fazer. Deixei um recadinho no Facebook e aí nós estamos. Então, lembrando vocês que ontem o programa foi sensacional, programa de noite, conforme previsto, né? O professor Paulo Araújo Duarte, nós falamos sobre lixo espacial. As pessoas agora têm ideia do quanto lixo tem lá em cima. O professor falou ontem que os ambientalistas ficam se preocupando com coisas aqui na Terra e não vê que o que tem lá em cima é uma infinidade de lixo. E ainda satélites colidem com satélites, a estação orbital já trocou 80 vezes o vidro da estação orbital, de tanto lixo que fica batendo e quebrando o vidro. Então, se pegar um astronauta lá em cima, eu vou te contar, não sobra nem um pedacinho, porque os fragmentos eles simplesmente andam a 42 mil quilômetros por hora, né? Então, o lixo lá em cima é terrível. Bom dia, Lígia. Eu soube aí que a coisa foi feia no Rio de Janeiro também, né? Tá vendo? É época normal agora de chuva, né? A chuva de verão, então... São Paulo também. São Paulo também. Então, infelizmente, é nesses momentos que a gente vê a carência da infraestrutura que nós temos. Bom dia, Luísa, bem-vinda. Bom, hoje, a gente apareceu ontem à noite aí o assunto de extrema importância, como todos que vêm aqui. Nós estamos hoje na edição 197, se eu não me engano, do Vida Inteligente Interativo, e um dos maiores males, eu chamo de mal mesmo, de males que afligem a humanidade, é o tema que nós vamos tratar hoje, que é a falsidade. Então eu vou começar aqui, e hoje eu tenho uma visita aqui que eu já vou colocar, alguém que vocês gostam um pouco ali, né, aqui, ó, é o Jorge, ele apareceu hoje, vai ver que é por isso que deu aquelas trovoadas ontem, caiu aqui, ele está aqui me cutucando. Quando ele está perto, acontece isso. Queima transformador, explode. Tá vendo? Apagou a luz aqui do monitor. Então é assim. Então, quando esses milagres que acontecem, tá aí, choveu no Rio de Janeiro, São Paulo, e hoje o homem apareceu aqui no Vida Inteligente, né? E já ele vai entrar e vai falar sobre outro aspecto. Primeiro, vamos falar sobre o aspecto daqui. Eu não queria falar um sobre só para poder vir. Não, você vai participar. Aqui não adianta, vem aqui tem que participar. Aqui não tem lugar de visita, aqui é lugar de trabalho. Visita depois do interativo aqui. Então, a Lígia diz que mora perto da floresta, as árvores levaram a rede. Estou sem telefone, sem net, sem luz, etc. Isso acontece mesmo. É infelizmente assim. Bom, então eu quero primeiro trazer para vocês uma definição que eu peguei ontem no dicionário, claro, e depois alguns aspectos vistos através da psicologia, e aí nós vamos ver um terceiro aspecto que é o, né, visto por uma outra ótica. A falsidade é a característica do que não é verdadeiro. De fato, o ser humano muitas vezes se sente na nossa sociedade quase obrigado a ser falso, né? Deixa eu arrumar aqui enquanto eu arrumo o texto, porque eu vou publicar para vocês. A mentira, o engodo, o engano, a falsa aparência, a esnobação e a disfarçatez são gêneros de primeira necessidade nos relacionamentos entre as pessoas. Indubitavelmente isso. O orgulho e a busca de reconhecimento trazem consigo a necessidade quase inadiável de aparentar algo que não se é. E aqui onde nós estamos, não digo nessa sala, mas na internet, na web, nos sites de relacionamento, quase ninguém é do jeito que se mostra, né? É um grande teatro e cada um faz o papel que gostaria de ser na vida real. A falsidade, em sua concepção, traz à pessoa certos proveitos, como, por exemplo, omitir sua condição, mostrar-se de maneira diferente para levar vantagens, obter lucros, ascensão social, desmoralizar outras pessoas, entre outros. Essa parece ser a ética do mundo. Rui Barbosa, né, o grande jurista brasileiro, é sempre bom repeti-lo, afirmou certa vez, dentre outras coisas, que de tanto ver triunfar a mentira e a falsidade, tinha até vergonha dele ser honesto. Olha só. É fácil tornar um relato mais interessante, acrescentando a ele alguns detalhes, como também é fácil fraudar uma história quando lhe dispensamos uma omissão ou ação.
É simples deduzir que não existe o que se pode chamar de falsidade particular. Ou seja, uma informação fora do verdadeiro não prejudica somente a pessoa que a pratica, prejudica o macro, né? Então isso aqui, por isso daqui a pouco o Jorge vai falar exatamente disso. Eu capto aqui, né? Já estou captando o pensamento dele. Não, né? Só estou só ouvindo. Eu sei que você está ouvindo. Eu também estou te ouvindo aqui. Então. E agora, então, eu vou passar um outro texto aqui, só para a gente entrar e para a gente começar a conversar, para poder desenvolver o raciocínio. Deixa eu passar os textos que eu trouxe. Pessoa fofoqueira, de sorriso largo, mas ama criticar pelas costas, distorcendo a vida e as atitudes dos outros. Como lidar com alguém assim? Bom dia, Simone. E quando esse alguém faz parte da sua família? Segundo a psicóloga Marina Vasconcelos, o distanciamento é o melhor remédio. Quando identificar que uma pessoa é falsa, o ideal é não se aproximar, não se abrir, não contar coisas sobre a sua vida que não gostaria que contasse para outras pessoas. Pode até mesmo cortar relações. Tem gente que vê isso tudo e ainda continua perto de pessoas assim, né? Mas, ainda que essa pessoa falsa pertença ao mesmo grupo de amigos, é possível manter a convivência. Dá para permanecer no relacionamento, mas mantendo distância daquela pessoa. Não é preciso sair do grupo, mas é necessário ter cuidado para não se aprofundar nos assuntos quando estiver perto dela. Orientação da psicóloga, né? Marina ressalta que essa convivência não é obrigatória, mas pode ser mantida sem muito envolvimento. O ser humano não é obrigado a conviver com todas as pessoas da mesma forma. Sempre terá mais empatia por uma ou por outra. Mas é importante dizer que é possível manter uma relação social e superficial, sabendo até onde se colocar, mantendo sua intimidade para não correr o risco de contarem de forma distorcida para outras pessoas. Isso, nossa, vocês... eu estou lendo aqui, está passando pela cabeça de vocês situações do cotidiano que eu tenho certeza que são assim. E muitas famílias são assim, muitos relacionamentos são assim, totalmente superficiais, onde a falsidade reina, manter as aparências para interesses outros, como nós lemos no texto acima. Falsidade em família. A situação ainda fica mais complicada quando a falsidade reina entre os familiares. Contudo, Marina enfatiza que nessa circunstância é necessária a convivência. Isso porque as pessoas, também o Jorge vai falar sobre isso, né, daqui a pouquinho, porque a questão da família implica outras coisas, né? Implica que está todo mundo junto porque tem que estar. E se existir falsidade lá dentro, daqui a pouco ele fala sobre isso também. Qual é o agravante disso? Isso porque as pessoas estão sempre juntas em festas e reuniões familiares, porém tem que se preservar. Isso é verdade, né? Quantas vezes a gente tem que ir na casa de parente que a gente não vai com a cara e sabe que é nossa. É triste a constatação, mas é real. Há casos em que a melhor coisa é se distanciar, porque a pessoa não é digna de confiança. E isso também acontece entre familiares. É melhor uma relação superficial para ser possível conviver socialmente, mas não dá para ter uma relação com a pessoa. A psicóloga finaliza destacando que lidar com pessoas falsas é muito difícil. Elas são manipuladoras, por isso, se tentar desmascará-las, será a sua palavra contra delas. Pode ser que as pessoas acreditem, mas em alguma hora a máscara cai. É o que está acontecendo hoje, né? A maioria das nossas máscaras está caindo. Se o grupo acreditar naquela que é falsa, é ótimo para saber que tipo de pessoa é amigo dela. Semelhante atrai semelhante, é vibração, é vibracional. É positivo quando há essa distância entre duas pessoas. E finalizando aqui, para depois a gente entrar na conversa. Deixa eu passar esse texto para vocês ouvirem direitinho. Vou disponibilizar logo depois, né, como eu fiz ontem, como eu faço todos os dias que eu trago o texto para auxiliar no programa. Como aprender a lidar com pessoas falsas? Lidar com pessoas falsas requer exercício de tolerância. Devemos começar seguindo a linha de pensamento de que não temos controle sobre os outros. Né? Corrigindo aqui. O outro é uma pessoa individualizada, não conseguiremos nem devemos fazê-lo agir como gostaríamos ou como vivemos. O dicionário informa que falso quer dizer mentiroso, enganador, hipócrita, fingido, dissimular. Quem nunca conheceu alguém com uma ou mais dessas características é um sortudo. Eu acho que não existe, né? Não vamos ficar esperando encontrar um lugar para trabalhar e viver que não tenha só um falso sequer. Não dá para viver numa redoma de vidro, isso seria um absurdo. Afinal, quem deveria ficar isolado, o verdadeiro ou o falso? Nenhum nem outro. Pare para pensar o seguinte:
O que te levou a perceber que o outro é uma pessoa falsa? Eu estou lendo a cabeça do Jorge, né? Se você está vendo a falsidade numa pessoa, é porque essa falsidade está em você, né? Que é o reflexo. Saber identificar, então tá aí, ó. Então eu repito, o que te levou a perceber que o outro é uma pessoa falsa? Ele ou ela traiu a tua confiança? O que na maioria das vezes acontece é uma tremenda decepção. É. Às vezes queremos acreditar que aquela pessoa é confiável e que jamais mentiria ou nos enganaria. Nos relacionamentos, isso então é incrivelmente verdadeiro. Essa pessoa passa a fazer parte das nossas vidas e a saber de nós. Quando ela derruba a imagem do perfil que fazemos em nossa mente, juntamente com isso vem a decepção, raiva, ou sentimos-nos uns tolos. Se nos sentirmos assim é porque motivávamos a ilusão delicada de que se não fingirmos ou não dissimularmos ninguém, o outro também não nos fará o mesmo. Essa recíproca não é verdadeira não, né? Identificar uma pessoa dissimulada requer percepção apurada, mas não é o único jeito. Ao conhecer uma pessoa, não vá logo falando tudo de si. Tem gente que é assim. Conhecer uma pessoa e conta a vida inteira para essa pessoa. Mesmo que essa pessoa lhe conte até o que possa parecer assunto íntimo. Para o dissimulado, esse é o caminho para nos conduzir a falar mais sobre nós. São muito ardilosos os falsos, as pessoas falsas. Observe-se à medida que vão se conhecendo, isso, falta um tracinho aqui. Observe-se à medida que vão se conhecendo, se essa outra pessoa, quando fala constantemente do mesmo assunto, confirma ou conta aquela história que já havia narrado, com algumas mudanças, né? Ter atenção se a pessoa tem demasiado interesse em esmiuçar a sua vida, em saber além do que deveria. Por que alguém poderia querer saber tanto de nós, né? Paulo, fica tranquilo, você está travando, depois você assiste no Facebook. Estamos terminando o texto aqui, nós já vamos entrar no debate. As pessoas falsas, olha só, têm o costume de bajular. Bajular, para quem não conhece, é fazer, como é que se diz? É puxa-saco. Puxa-saco, eu queria substituir o termo, mas não existe. Adular, né? Bajular. Usam esse procedimento para tentar fixar que são confiáveis. Não confunda com os elogios coerentes. Esses são bem-vindos. Hoje, inclusive, dá para você sentir na vibração da pessoa se aquilo lá é verdadeiro ou falso. Isso é muito simples. E a gente tem falado, eu tenho conversado com pessoas que têm essa sensibilidade também de ler as outras, e a gente fica... É um dom que é bom e não é. Porque você está conversando com alguém, vê essa pessoa falando um monte de coisa para você, e você sabe que aquilo lá tudo não é nada verdadeiro daquilo que ela está te falando. E ela está representando o porquê. Cada um com as suas razões, né? Se for uma amizade particular, você pode se afastar da pessoa. Mas sendo colega de trabalho... faltou uma vírgula, tem que aprender a conviver com a pessoa em questão. Quantas vezes não temos que fazer isso, né? O melhor a fazer ao identificar uma pessoa falsa é manter uma postura formal, procurando sustentar um nível de educação elevado, formando um tipo de bloqueio mental, olha só, formando um tipo de bloqueio mental para que a pessoa sinta dificuldade em esmiuçar a sua vida. Com o tempo, ela tende a se afastar por si mesma. Isso aqui já vou disponibilizar para vocês. E eu acho que eu não contei novidade nenhuma, né, do que é uma pessoa falsa. Eu trouxe o tema hoje para a gente conversar aqui, porque é uma coisa que incomoda todos nós, né? Em todo lugar, no trabalho, na família, nas relações, na amizade, nos interesses, nos negócios, tudo é tudo falso. César, do Rio de Janeiro, diz o seguinte: não consigo mais ir a locais onde me sinto mal, seja casa de parentes ou familiares, festinhas, aniversários, datas comemorativas e afins. É muita falsidade estampada na cara, além dos assuntos fúteis que só nos fazem perder tempo. Tá aí. Isso é espírito de nova era, mas aí é que está. Isso prova o quanto ainda não está preparado, César. Porque nós deveríamos não sermos influenciados. Eu estou falando também, eu sou muito igual a você aqui nesse aspecto, mas para você ver, nós não deveríamos nem nos incomodar com isso, né? Isso aí deveria passar por nós despercebido, porque essas coisas já não nos incomodariam mais, para você ver quanto a gente está longe ainda do caminho da iniciação que a gente fala. E aí, Jorge, você tá bom? Agora eu vou mudar a câmera aqui pro meu brother. Vem aqui mais pertinho aqui pra gente, para as pessoas se verem aqui. Vamos enquadrar esse negócio. Olha aí. Tá aqui o homem, olha ele aí. Olha ele aí, eu vou abrir um pouco a câmera aqui. Então tá aí, deixa eu mexer enquanto isso. Aqui é tudo ao vivo, ó. Aqui vai, ó, a gente vai afastando. Olha, agora aparecemos nós dois, tá? Deixa eu botar um pouquinho pra cá. É isso aí, não, é pra cá, isso aqui. Agora
ele é menorzinho do que eu, né? Então eu tomo toda a tela aqui. O do Grêmio tem que ficar aqui. De largura eu tô falando aqui. Então tá aí. Então tá aí. Bom dia, Jorge, porque que bom que você está aqui, né? Porque obrigado. Eu nem te incomodo, porque você sabe, como eu respondi hoje no Torpedo, você vem aqui a hora que você quer, você não precisa pedir. Isso aqui sempre é bem-vindo. Só que a vida tem estado mais atribulada, né? Então tá aí. O tema que nós estamos abordando hoje é de extrema importância, né? Eu estava ouvindo você ler aí o texto dessa psicóloga, mas é engraçado que a abordagem dela é uma abordagem de embate, né? Assim, sim, você está analisando o falso, se posicionando no mesmo lugar onde é que está o falso, né? Aí você tem que isolar. Não, é que assim, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa falsa é uma ponte, né? Um lugar que você está no teu caminho. E ela em si, uma ponte que não é segura, ela em si não é nada, ela vai ser boa ou ruim na medida em que aquilo faça parte da minha vida, entende? Então, eu é que vou dar para a pessoa a relevância para que eu a julgue falsa ou não, porque a pessoa ela é o que ela é, né? Você pode ter uma pessoa que seja falsa e que seja do teu convívio, sem que aquilo que nela existe te faça mal ou bem, porque não, entende? Sim. Não vai se chocar, não vai se surpreender. E a pessoa que é falsa, assim, da forma como você está descrevendo, ela em si, da minha maneira de ver, ela deve ser assim, objeto de, não de pena, que pena não deve ter, né? Mas de uma análise contemplativa da nossa parte, porque a pessoa que é falsa, acima de tudo, ela é refém daquilo que a obriga a ser falsa. Eu concordo. Isso que eu ia te perguntar, por que uma pessoa se torna falsa? Porque ela tem um conjunto de coisas, um conjunto de desejos, expectativas, necessidades no astral, que como não se consegue vitalizar e se tornar em realidade, então cria uma pseudo-realidade e passa a viver em um mundo que já não é mais um mundo real. A pessoa que é falsa, ela vive no intermédio entre o real e o astral. Então ela age no real em função das necessidades do astral, né? E é assim, sabe que uma pessoa que é um escravo, uma pessoa encarcerada, uma pessoa oprimida, não tem problema nenhum, porque você pode ser livre o tempo inteiro da opressão, do cárcere, de qualquer privação, porque mentalmente você é livre. Sim. Já a pessoa que é falsa, né, ela tem o pior tipo de prisão, porque ela é prisioneira dos seus próprios medos e necessidades. Olha só, prisioneiro dos seus próprios medos e necessidades. E isso daí não tem fuga, não tem como, porque dorme, acorda, vive, morre, vai continuar, e depois de morto vai continuar sendo prisioneiro e daquelas coisas que a obrigam a mentir, a enganar, a tentar tirar proveito, essas coisas assim. Sim, olha só. Eu nunca conheci ninguém falso na minha vida, sabe? Puxa, eu conheci, assim, todas as pessoas que eu conheci na minha vida foram honestas. Às vezes as pessoas honestas que eu conheci me fizeram mal, mas é um problema delas, não é meu. Para mim, continuo sendo honesto, porque quem tem que carregar o que elas são elas, eu não. Isso é verdade. Isso é verdade. Não é? Você cruza com alguém que é falso. Oi, como é que tá teu dia? Tudo bem? Tá, grande fraterno abraço, um bom dia para você. E você segue tua vida fraterna e deixa que aquela pessoa fique se remoendo assim, nossa, mas o grego estava com a camisa listada tão linda, né? Mas eu não gostei, vou pegar, chegar, vou focar. Deixa que aquela tralha astral viva daquela pessoa. Então, isso de você isolar, se afastar do falso, isolar o falso do grupo. Não é bem assim, né? Uma abordagem acadêmica. Bem acadêmica, bem acadêmica mesmo. E completamente não fraterna. Você tem que. E uma coisa que tem que fazer, se a pessoa que você vê que não está agindo adequadamente é uma pessoa com a qual você se importa, quer dizer assim, é um lego que faz parte da tua vida, é uma ponte que você deseja atravessar, né, você não tem que pegar e não, como foi dito ali, não ser honesto, deixar que o contrário, né? Não, chega assim, olha, eu acho que você não deveria falar mentira, ou você deveria expor o que você pensa,
A verdade, por mais doída que ela seja, ela não mata, ela só deixa cicatriz faz evoluir. Então, fraternalmente, você vive e fazer, é como diz o professor, a crítica, quando desprovida dos seus aspectos negativos, é o maior instrumento do aperfeiçoamento humano. Então, você chega para o falso e exerce uma crítica contundente, doída, né? Mas fraterna. A falsidade e mentira seria sinônimo, né? Porque é incrível. A falsidade eu penso que a mentira, ela é uma coisa pontual e a falsidade já é quase orgânica. Bom, tá. Porque um conglomerado de mentiras frequentes faz um falso. Sim. E às vezes o falso ele mente, ou ele é falso quase que por lazer, né, externo, e internamente é por lazer, porque ele está alimentando aquilo que dá prazer, ele cria uma realidade que não condiz com o que a gente vive. Né? Agora, tem que exercer a função fraterna de tentar corrigir, de apontar. Você não é amigo daquela pessoa porque ela é falsa. Então seja amiga. Assim, olha, eu quero te falar uma coisa, você é falso. Né? E isso não é legal, não para mim, não muda nada na minha vida você ser o que você é, mas é ruim para você porque isso não está te levando para lugar nenhum. Tal. Aí eu posso ficar pé da vida contigo. Ótimo, pela primeira vez ele está tendo um sentimento real. Exatamente, que fica muito aborrecido contigo e vai se lembrar de você com ódio. Pô, o grego veio e disse que eu era falso. Ótimo, ele tem uma primeira âncora com a realidade. Ele tem uma primeira âncora com a realidade. Então o trazer pessoa que vive nesse mundo de ilusão que se conceitou com falsidade para a realidade é um ato de fraternidade. Eu não creio que deva pegar isso só se isolar. Beleza. Né? E o falso, ele acima de tudo, como a gente conversou, ele é escravo de si mesmo, que é uma coisa assim. Bem lembrado, bem colocado isso, escravo de si mesmo, falso. E é uma coisa assim que ele gasta a vida, que é o maior bem que a gente tem hoje, não é? Ele gasta a vida para alimentar aquilo que ele não trabalha para ter no dia a dia, né? Joia. Antes de a gente seguir, porque tem duas perguntas aqui que são importantíssimas, né? Por que aquilo que eu estava, enquanto eu estava lendo, essas nós já vamos dar em sequência, mas antes eu quero ver o que as pessoas estão falando. Primeiro, que aquela questão, não responde. Quando eu vejo a falsidade em alguém é porque é reflexo meu, senão eu não veria. Se eu estou perfeito, eu só vejo perfeição. Então, já vamos falar daqui a pouco. Tá, assim, de prevenção com aquela pessoa, ou você vai julgar, vai analisar, ou então você está querendo buscar um erro, uma falha naquela pessoa. É porque é reflexo teu. É porque você está querendo buscar erro, você não precisa buscar erro. As pessoas são como são, você tem que amar, assim, já vamos nos aprofundar. Os pepinos tortos e os pepinos retos. Vamos falar, e daqui a pouco nós vamos entrar na família. É como você ter 2 filhos, né? Um é 100% e outro é 50%. O outro não é 50%. O outro é 100% dos 50% que lhe é possível. Cada um faz o seu melhor. É isso. Né? Eu faço o meu melhor. Se o meu melhor não é suficiente para você, o problema já é teu, não é meu. É verdade. Não é? Isso. Vamos ver, peraí, deixa eu ver. Tá, você já vai falar mais sobre isso. Eu falo, ele não se contém, ele começa a falar aqui, ó. Tá aqui, ó, Paulo. É que eu gosto de aqui, que não dá. Eu sei, então, ó, a falsidade é uma doença comportamental, pensar ser outra pessoa e para sustentar essa situação, mente, finge e engana as outras pessoas. A sorte é que é fácil de identificá-las e nos prevenir de sua energia danosa. É o que o Paulo de Santa Catarina diz. A Simone diz que o Jorge se fala muito em pedir proteção. Qual a forma certa de pedir proteção? Pedir proteção para quem? Não existe isso. Simone, não existe pedir proteção. Porque a proteção é só você pode dar a você mesmo. Mas assim, o castelo ou o muro que te protege também impede você de viver. Então é muito melhor você pegar e andar pela vida levando um tranco aqui, um tranco ali, às vezes alguém, né, te ofende, te magoa, assim, mas pelo menos você aprende e devolve amor, fraternidade e compreensão, do que você andar pela vida enclausurado, sabe, e morrer tão seco quanto nasceu, sem ter experienciado. A vida é para experienciar. As pessoas são o que são, nós somos o que somos. Simone, recomendo que você assista Mosaicos do Novo Ciclo, O Poder da Oração. Falamos um monte que seria a mesma coisa. Quando você ora, você está pedindo proteção para alguém. Então veja esse programa que teve uma hora que foi um banho de explicação nesse aspecto. O César... Nós dois que conversamos? Foi, sim senhor. Belo programa. Exatamente o que muita gente perguntava. Orar para quem? Toda aquela coisa. Sim, então foi um banho, foi muito bom. Eu recomendo que todos assistam. E O Poder da Oração é o título. Não precisa assistir, pode ouvir na mosaicosdonovociclo.com.br e na radiovidainteligente.com.
Deixa eu só falar uma coisa. Então, Diga. o Márcio Cambubo, ele trouxe ontem, ele fez... Márcio Cambaúba de Cuiabá, nosso irmão está aqui em Florianópolis. Ele fez 20 mil cartões de visita com a tua foto, a vida inteligente. Sério? Então, ele faz aquela restaurante real da maçonaria, ele manda para os inteiros munteiros. Em cada um que vai, ele bota ele anda com um pacote daquele negócio assim, no avião, que é no isso, aeroporto, assim. Eu vou te contar, sério Ele mesmo? é um amigo assim, é muito doido, né? Ele mostrou assim, aí ele me deu um pacote com 100, ele disse, eu não quero isso, mas por que eu vou carregar esse negócio aqui? A minha foto e a tua? É. Puxa vida. É castigo, hein, rapaz? É pra colar em mural de delegacia. É mural de delegacia, wanted, forward. Aqui, ó. O César do Rio disse para a Lígia que também se encaixa nesse contexto do bicho do mato, está sempre na toca. E na toca eu conheço alguém também que vive na toca. Eu também conheço. Mas nós adoramos a nossa toca. É interessante isso, porque é onde a gente se sente bem, viu? E é onde a gente está conosco. Esse que é o momento interior aqui. Sônia diz o seguinte: bom dia, Grego, Jorge, temos que sublimar? Difícil, mas temos que conviver para que não traga consequências ainda maiores. Você se refere a sublimar essa questão do tema, né? Não tem que sublimar. Se você tem alguém no teu entorno que você sabe que é falso, deixe se compadeça, tente arrumar sempre que possível e mostre para o falso o quão bom é ser verdadeiro. Porque o falso em si ele é completamente infeliz. Mas isso incomoda tanto, rapaz. A transparência, o cara ser verdadeiro incomoda a barbaridade. Eu sei que incomoda. É que assim, o verdadeiro, ele em si, ele é pacífico. Porque ele não tem nenhum bicho embaixo das pedras. Isso é exatamente. É quando você fala assim, você é transparente, você chega e solta os cachorros mesmo, né? É mesmo. Dá umas mordidas de vez em quando. Não, faz parte. E sou vacinado. E é muito melhor porque assim, organicamente o falso, ele é refém a gente falou outro dia do humor negro, da bilis negra, né? Sim, falamos aí então, nessa o falso, se fosse analisar a parte, então a gente tem Vaiu, bilis e fleuma, né? Vaiu é o que você respira, fleuma é o que você come e a bilis é o que você segrega no sistema endócrino, né? Se você for abrir o sistema endócrino do falso, é completamente negro, né? Então, organicamente ele fica prejudicado, ele tem transtorno, não dorme, não sei o quê, porque ele sabe assim que o falso, ele tem que exercitar a falsidade com alguém, porque o falso sozinho ele não se aguenta. Porque o falso sozinho não se alimenta. É verdade. Ele tem que ser falso para alguém. Isso, tem que buscar o semelhante. É porque aqueles bichos que provocam a falsidade deles se alimentam dos outros. É uma vampirização. Então, quando você vê uma mistura de gente falsa, eles estão se atraindo ali. Então, você odiar o falso é a melhor alimentação para ele. Né? Ou você acreditar no falso é a melhor alimentação para ele. Então, você tem que ser fraterno com o falso. É isso mesmo, olha. Você tem que ser fraterno com o falso. Porque o falso tem que te ver como um espelho, para que daí ele veja assim, nossa, como é ridículo ser falso com o grego, que é um cara tão legal. Ele no primeiro dia não vai aprender, mas com o tempo ele aprende, porque até a água fura a pedra, né? Com certeza, a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é verdade isso, mesmo. Não tem. Porque senão a gente vai criando resistências e preconceitos e juízos e se colocando numa condição de carrasco, júri, julgador dos outros, e chega num refinamento tal que às vezes a pessoa erra sem querer, ou erra sem ter intenção, ou erra intencionalmente, mas tentando fazer o bem, e você a qualifica, não, você é falso porque você errou e tal, e você pega e começa a carregar uma geladeira nas costas, e nessa geladeira você deu um gelo em todos os falsos que você conheceu, e você guarda aquelas más memórias dos falsos. É isso aí. Pronto, o falso acabou de ter sucesso porque está se alimentando de você, porque você está guardando em si as memórias ruins, das experiências ruins que você teve com os falsos. Eu não tenho nenhuma. Eu não carrego geladeira de ninguém. Opa, tá aí. Que bom. Mas já serviu isso para muita gente. Olha, vamos lá, pera aí. Deixa eu ver aqui, e daqui a pouco ele vai responder aquelas minhas duas perguntas. Deixa eu ver. A Lígia diz o seguinte: na verdade é uma pessoa invejosa que gostaria de ser algo, mas não consegue. Seria um tipo de fraqueza interior? A Lígia pergunta. Sem dúvida. Sem dúvida. Claro. É o que ele disse no começo. Porque o processo começa assim: nossa, eu queria ser o rei do universo, mas eu sou rei só da minha sala, né? Aí eu começo a construir uma falsa realidade. Por quê? Porque eu quis estabelecer para mim mesmo um objetivo que está acima do meu melhor. E o meu melhor é ser rei da minha sala.
mas aí eu desejo ser rei do universo porque aquilo vai me fazer bem, sabe, e tal. E aí essa diferença entre o meu melhor e aquilo que eu tento me impor como não realidade, nesse intervalo é que você começa a criar falsa realidade e você age externamente da maneira como você não é. Aí dá uma coisa só. Se o meu melhor, né, não foi suficiente para você, azar teu. É isso aí, com certeza. Não é? Eu não preciso ser falso. A Cris diz o seguinte: o falso com os outros é ruim, mas pior é o falso consigo mesmo. As pessoas às vezes não se assumem como são ou como estão. Isso leva à depressão e outros transtornos de personalidade. Na verdade, muito bem colocado, é que na verdade o falso, ele nunca consegue ser falso com ele mesmo. E por isso que entra em depressão, porque se o falso conseguisse ser falso com ele mesmo, ele estava num processo de letra, né? De contínua alimentação. Exatamente. Agora, quando o falso, quando está pensando, não tem para quem ser falso, e ele se vê fechado em si, e começa a ver a nhaca que é aquele circo que ele armou, e todo mundo querendo se alimentar de não sei o que, e vai entrar num processo de antropofagia, assim, de autofagia, não é? Aí então não tem energia para todo mundo, e aí vem as noias, as depressões, as síndromes, essas coisas assim. Por quê? Porque você não consegue alimentar todos os demônios que você mesmo criou. Que você mesmo criou. Bem, olha o que ele falou. O César diz: Jorge, na sua opinião, até onde vai o limite de se recolher na toca para cuidar dos seus afazeres, ou ir aos locais que não se gosta para praticar a paciência e a tolerância? É uma pergunta boa. É que assim, você vai para a luta e você volta para a toca para lamber as feridas. Quando você tiver em condição de se levantar, vai de novo. Eu gosto, você está vendo, é bom você ficar uns 10 dias sem vir aqui, que você vem inspiradíssimo. Eu gostei disso aqui. Pô, não, legal, gostei mesmo. Como é que é o negócio? Você vai lá para a luta e volta para a toca para lamber as feridas. Eu estou descrevendo o que eu faço. Não, mas é gostoso, porque assim, quando a gente anda na vida... São tiradas aí que... Não, quando a gente anda na vida... Não, eu só descrevo, só converso contigo que é a minha vida. Não, é isso aí, mas eu achei legal essa... Você vai para a vida e a gente apanha pra caramba. Volta para a toca para lamber as feridas. Sim, que é legal. Como um guerreiro, você saiu para a batalha, tá? E pau, bateu, tentou defender, tal, que você acredita e vai em frente, melhorando o mundo, tal, assim. Só que é o seguinte, é tanto cacete assim... com certeza. Que chega um ponto em que ele se cansa. Aí você recolhe um pouco, né? Vai dar uma polidinha na armadura, desamassa aqui, desamassa ali, lambe um outro machucado. Que legal, gostei disso aí. Ficou em boas condições, não espere você ficar em 100% de condições. Sai pra luta de novo. E não fique dentro de você não, guardando as mágoas daquela primeira incursão. Vai de novo, porque cada dia você vai andar um passo e a vida é isso, é um passo a cada vez. E já vai ter as experiências de todas as coisas que fizeram aquelas... A armadura que mais me dá honra é aquela que mais amassado tenha, porque ela foi usada num embate... sabe, justo, lícito, com respeito ao adversário. O adversário não é uma pessoa, o adversário é o invisível que nos mantém nesse conceito que a gente chama de vida. Tem razão, bonito. A Lígia disse que está pensando bem, estou no momento, estou precisando soltar os cachorros em alguém. Todo mundo, né? Tem, Lígia, porque é o seguinte, cachorro para ficar vivo precisa se alimentar, e se ele não está solto, ele está se alimentando de você. Olha, caramba, hein, rapaz, que bicho que mordeu. Esse irmãozão, eu estou gostando aqui, viu? Ele está inspirado hoje, rapaz. Hoje ele está inspirado. Escuta, então vamos voltar. Só que o cachorro, quando você solta, todo cachorro tem que ser treinado. Você solta, o cachorro vai para cima do outro. Nhau, nhau, nhau. Aí você fala, senta! Porque o cachorro ele tem que ensinar, nunca ferir os outros. É isso aí. O cachorro não pode ferir os outros. Porque nós que parimos bicho. Bem lembrado, é isso aí. Bom, a questão, vamos voltar ali para uma das questões. O primeiro, agora você pode dissertar mais profundamente. Eu olho para você e digo, putz, o Jorge é falso porque ele se porta numa situação assim, fora daquela situação ele é diferente, eu vi ele tratando uma pessoa assim, ele fala bonito numa palestra, mas fala, sai daqui seu fedorento, para uma criança na rua. O que significa isso? Isso é você tudo ou eu que estou projetando em cima de você? Foi o que eu disse, se eu estou vendo isso é porque isso está em mim, esse senso crítico. Como é que é isso aí? É porque você narrou vários pedaços de coisas que você me julgou. Isso. Todos aqueles pedaços você tem que ter condição de julgar. Tá, mas e em você existe... A gente não deve julgar. Não. A gente sabe que a gente não deve julgar. Não. E aí você tem que analisar
é o porquê que eu me comporto assim, mas não dizer eu sou certo ou eu sou errado. Deixa que eu me vire com o meu próprio erro. Então eu estudar por que você se comporta assim, esquecer de você, é ver o comportamento. Aprender o que existe em mim que faz com que eu aja daquela maneira, mas não me julgar, porque daí o meu maior jogador, o meu maior carrasco, sempre no final das contas sou vai ser você mesmo. E se eu não conseguir ser o meu jogador enquanto estou vivo, eu vou ser o meu carrasco depois de morto. Tá, mas se eu vejo isso é porque eu tenho que resolver essas mesmas coisas em mim, não é isso? Porque se eu estou lá xingando alguém em sânscrito e você não entende, você vai passar e falar assim, nossa, que joia, o Jorge está falando um mantra para alguém. É verdade. Aí você entende tá sânscrito, bonito, o cara tá xingando lá. Entende sânscrito, você, não, Jorge, aquele dia, você, daqui a 20 anos, lembra aquela vez, há 20 anos atrás, você xingou alguém em sânscrito? Não devia ter feito isso. Não. Vai ver o porquê que havia aquela relação, claro. Tentar entender. Então você sempre, é aquela questão do fogo, né, grego? Julgar os outros é como o fogo. O fogo você usa para se proteger, para moldar o metal, para fazer comida, para iluminar, para aquecer, para tudo que é coisa. Meteu a mão, machuca. Com certeza. Com relação aos outros é a mesma coisa. Nunca meter a mão na vida dos outros. Se analisar, há uma distância. Olha só, hein? Ó, pode assistir isso aqui 1000 vezes, eu digo. Porque hoje tá, além de estar um linguajar cotidiano aqui, tem muita sapiência hoje. Hoje, não sei que, algum desses cachorros mordeu ele antes de vir para cá. Ele tá nota 10 hoje aqui. Não é. Legal, tô gostando das. É que a vida em si ela é muito complexa, né? E bacana, né? Porque ela é Não, e a complexidade da vida é quando a vida é mais complexa que é melhor momento de aprender. Claro, com certeza. Porque naquele momento você não está alimentando ninguém, você não está naquele enlevo assim. Você está se virando para sair daquela situação, para criar coisas novas. É na batalha, né? Você está quando cada pau daqui, pau dali, assim. Claro, estudando o adversário não. Então sabe que tem. Então você sabe que. Então tem. Ontem estava pensando, né? E daí, uma coisa complexa, aí eu pensei assim, mas esse negócio é do, sabe aquela eucalipto, carvalho, então, puxa, isso é do carvalho. Você sabe de onde que vem essa questão de você falar que assim, vá pro carvalho, né? Para aquela árvore. É porque na época das navegações, então aquele cesto que fica lá em cima no mastro, o pior lugar do navio. Aquilo se chama isso, carvalho, né? E aí então era uma punição, então o cara quando ele estava azucrinando ali no convés, ele disse, vai pro carvalho, né? Aí ele subia lá e aquele lugar que mais balança. Mais balança, o cara passa mal pra caramba. Voltava para lá, quando descia lá do carvalho, né? Então o cara ficava assim uma semana, 15 dias, zen, total, 100%, porque ele tinha passado um período. Perfeito. Então às vezes a gente tem que pegar o que nos incomoda, né? E mandar pro carvalho. Então você tem um desejo, desejo, vai pro carvalho. Aí o desejo vai, e quando ele desce, ele fica. Então às vezes é necessário. Exatamente. Como fala o Che Guevara, hay que endurecer-se pero sin perder la ternura jamás. Isso. Né? Então, às vezes tem que pegar pesado, mas ternamente, qualquer ação crítica que você for fazer, né, fraternalmente, mas nunca julgando, porque se você tiver em condição de julgar 100%, é porque você está julgando você naquela pessoa. Não tenha dúvida. É isso aí, olha só, isso que é importante, aí que eu queria chegar. Exatamente quando você olha para alguém e acha que ele é antipático, que ele está com a roupa feia. Por que é isso? Aí é reflexo teu. Por que eu não gosto daquela Exatamente. O que me lembra aquilo lá? O que me lembra aquilo? Perfeitamente. Perfeitamente. Que bicho acordou em mim? Isso me lembra até no workshop dos fractais domingo, no SBE em Campinas. Eu chamei a atenção, falei, pode aparecer alguma figura aqui que vocês sintam ojeriza, né? Então, se acontecer isso, veja o que aquilo te lembra. Perfeitamente. É uma grande oportunidade de você. E é uma das técnicas da análise psicológica e psiquiátrica, é você mostrar a figura e mandar a pessoa descrever. Ela vai descrever aquele borrão, aí ela dá forma aquilo e descreve o que é. E ela vai dentro de tudo aquilo que ela tem em mente, né? Aquilo que está nela se vê e toma vida naquele momento, porque ele está exteriorizado, está parido. E aí eu pode pegar e ver que cachorro, que dragão que está dentro. Olha que bacana, então, tá vendo? É isso aí, ó. Então, vai, a segunda pergunta, e depois podemos falar sobre o que for. Isso eu não pegou o Rios no aeroporto. Não, você vai pegar, são 11h10 aqui, né? A última questão para depois a gente deixar livre, ver o que o pessoal aqui.
que nem falou aqui num trecho do que eu li, a família, falsidade dentro da família. Você tem a obrigação. O troço é muito mais amplo, né? E aí tem a questão, cada família tem um membro que precisa, e cada membro tem a família que precisa. Então, se você está em uma família... Da mesma forma como cada um tem o companheiro que precisa, que você está falando? Cada um tem a mulher isso aí na família também. Perfeitamente, porque se você tem um membro na família que considera que ele seja falso, ele foi colocado ali para que você ajude a resolver. Que através da falsidade, entre aspas, dele, está aí o seu aprendizado em cima daquilo. Porque entre 7 bilhões de criaturas, uma nasceu como teu irmão, e o cara é do avesso, né? E esse não, eu vou isolar, como falou, eu vou isolar aquela criatura, não vou deixar participar daquele grupo, porque então pode me afetar aquela energia. Que isso? Que frescura é essa? Não, vai lá, tipo, vem cá. Cara, olha, tu é um casca grossa, tu não presta, tu tá errado, você não pode fazer isso. Aí o cara, tá, tudo bem, daqui a pouquinho ele vai fazendo. Escuta, você não pode fazer isso, porque veja bem, toda vez que eu preciso, né, você pegar e interagir com alguém da família para falar assim, olha, não seja desse jeito. Você tem por quê? Porque é a tua função. Isso foi colocado ali, olha e só. Você, presta atenção aí, pessoal. E você vai mais aprender do que ensinar, porque você vai exercitar a paciência, a fraternidade, porque você tem um desnível, né, uma nidana com relação àquela pessoa, porque ela veio como teu parente falso. Você consegue identificar aquela falsidade que incomoda, né? Em você resolvendo aquela pessoa, você está resolvendo uma das razões que te levou a nascer nessa família. Olha só, olha a importância disso, hein? E mais, você resolve e impede que na próxima você seja filho do falso, ou pai do falso, né? Ou marido ou mulher do falso. Porque os entraves familiares, vai vir com as mesmas tendências, eles têm que se resolver. Vai vir com as tendências. Né? A vida, ela é uma busca de transformar nidana em skandha, tendência negativa e positiva, para que daí no perfeito equilíbrio das coisas, a vida em si já não seja mais necessária. Olha só, olha e depois, como é que você vai amar o mundo se você não ama o teu irmão kármico, que é teu irmão de família? Porque o grego é meu amigo, meu irmão de trabalho, meu irmão de obra. É uma opção, eu escolhi o grego, né? Não é karma, né? Agora, então o meu irmão é um torto, né? Eu tenho um irmão que o cara é um torto pra caramba, né? E o cara todo me afrontou um monte assim, e o meu irmão tá bom pra caramba, e eu mando mensagem, não responde, o telefone não tá nem aí, ele sempre aprontou pra mim, né? Mas é meu irmão, gente boa pra caramba, só que aquilo foi assim, mas ele é 50%, não é 50%, ele é 100% dos 50% que é possível para ele ser. Né? E eu preciso amar mais o que é 50% do que aquele que é 100%. O que é 100% não precisa do meu amor, porque ele em si está bem. Isso... Agora, o que está 50%, esse precisa do meu amor fraterno. Por quê? Porque ele precisa vir a ser 100%. Isso que você fala, deixa bem claro que a gente deve ser menos julgador e mais entendedor, né? Mais compreendedor, né? É porque o nosso primeira coisa que a gente faz é o julgamento. Não, só tem uma categoria de seres que julgam no universo, e aí o julgador com os limites, né? E aí eles cabe o equilíbrio cósmico. Nós somos também lá é outro entendimento, né? Do julgamento, não é que nem o nosso. Não, e não é antropomorfizado. Nós somos seres viventes, a gente não tem o direito de julgar aquela pessoa que está errando, porque daí um erro que foi gerado pela humanidade há 500 mil anos atrás, naquela pessoa está vivendo, se alimentando. Então, na verdade, ele é um trabalhador da lei, porque ele tem em si um baita de um pepino para resolver. Sim. Não julgue, ajude. É isso aí. Compreenda. E depois, caso você tenha compreensão, ajude. Você vê uma pessoa assim com um defeito físico gigante andando, daí você vai ter pena daquela pessoa, você vai ter nojo daquela pessoa, você vai ter raiva porque ela é daquele jeito? Não. Você vai analisar assim o quanto havia para resolver e o quão corajosa aquela pessoa é por ter escolhido resolver de uma vez só, que podia ter resolvido em 50 dias. Mas Jorge, uma coisa me comoveu a semana retrasada, não sei quando, eu chorei, passei pela pessoa e chorei. Eu vi uma criancinha, sabe aquelas que ficam aqui bem torta ali? Puta vida, o que pode ter essa criança, né? Lamentável. A gente que tem filho, tu deve escolher ouvir daquele jeito, Jorge. 100%. Que é isso? E aí nela eu não tenho essa compreensão ainda. Nela se resolve o dela, se resolve o da família, o da humanidade. E é uma pessoa assim ultra resistente, absolutamente preparada para passar aquela vida
porque aquela vida é o absolutamente necessário para que ela chegue no seu desiderato no menor tempo possível, porque a natureza ela busca sempre a evolução, ela busca sempre o menor caminho, e o menor caminho é rasgar o caminho inteiro de uma vez só. Então eu quis pegar aquela criança, me deu vontade de pegar aquela criança, abraçar aquela criança e dizer, eu te perdoo, tudo que você fez, eu vou te você deixar. Você devia ter feito isso, porque você tem a autoridade, qualquer um tem a autoridade. Eu não sei como a mãe ia reagir. Porque o que nos dá autoridade para... Isso é uma coisa muito importante. O que nos dá autoridade para perdoar um outro ser humano, o que nos dá autoridade para colocar um outro ser humano em linha, é a divindade que em nós existe. Quando você vai para uma pessoa como eu pensei comigo, quem sou eu para fazer isso aí? Não, aí já me concreto atrapalhando o trabalho. Não. Eu como divindade, eu vou, né, e abraço e falo assim, olha, eu te perdoo. Mas foi, né? Juro, rapaz, o que eu fiz. Não, você podia ter, você devia ter feito. Eu te perdoo, né, em nome da humanidade e que você tenha uma vida mansa. Então você me encorajou agora da outra vez que eu vi isso aí. Eu vou fazer isso mesmo. Quando eu passo por pessoas assim, né, eu sei que a pessoa perceba, eu tento tocar, né, ou boto a mão na cabeça, eu tento tocar e eu abençoo. Olha que bacana. Olha, serve para todos nós. Qualquer pessoa que eu passe na rua, sabe assim, um cego ou qualquer pessoa, ou então vejo uma pessoa assim que está com cara assim, de muito triste, sofrido assim, que o peso da dívida, do carnê que ela não pode pagar e tal, entende? Aí eu vou sem querer, eu esbarro, eu passo assim, a desculpa da licença. Nós temos esse direito? Temos esse direito? Esse dever, Greg. Porque o que dá o direito de abençoar é a consciência. Se você tem consciência de quem você é, quem está abençoando o outro é a divindade que está em você. E nela a divindade está dormindo. Independente do que ela tem que acertar ou não. Você a abençoou, entende? Com a tua autoridade de divindade. Aí isso vai ecoar naquela pessoa e tende a despertar a divindade que existe nela. E aí se faz a alquimia. Olha que importante, hein, pessoal? Olha que importante que o Jorge falou aqui, hein? Não, e quando eu vejo criança também, e às vezes acontece assim, eu estou em algum lugar assim, no elevador assim, e eu vejo umas crianças assim, eu pergunto para a mãe se eu posso pegar no colo. Às vezes eles falam que não, mas eles sim, aí eu pego, eu abraço e eu murmuro para a criança assim, bem-vinda. Bem-vinda. Isso. Né? Que esse mundo seja o que você deseja. Isso é tão autêntico, tão verdadeiro no coração da gente, no ser da gente. Porque não. Uma vez que eu tenho um amigo meu chamado Laudelino, e ele foi no lago Titicaca, né? Estive lá. E aí, então eu vi que tinha um senhor assim, aí quando foi passar de barco e tal, e o senhor veio e se aproximou dele e pediu assim pro Laudelino, eu preciso que o senhor me abençoe. Né? E se ajoelhou na frente dele. E ele com a esposa dele, o Laudelino, né? E o Laudelino tem 70 e poucos anos. Então, e daí assim, então você fica abençoado e eu vou te abençoar assim. Eu, como membro da corte do Avatara, né, como ser humano, te abençoo. Né? E o cara começou a chorar e foi embora chorando. Que legal, né? Então, pode ser instrumento em qualquer lugar. E o que é a diferença entre você viver como vítima e viver como abençoador é só que em você está desperto. Aí, ó. Se você vive no astral, no instintivo, você é vítima do mundo. Se você vive com a consciência baseada no búdico, no amor fraterno, você é a própria divindade andando pelo universo antropomorfizado, você abençoa de uma pedra uma pessoa. Tá bem? Tá perfeito. Eu preciso ir agora. Então tá, agora acho que foi mais que suficiente. As perguntas todas foram. Esse é o tipo de conversa boa, porque você diz assim, só em a gente ter essa conversa, isso engrandece engrandece e enobrece o gênero humano, porque algumas pessoas na humanidade já pensam dessa maneira. E se algumas já pensam dessa maneira, não dá para generalizar e dizer assim, a humanidade nunca pensou dessa maneira. Não, algumas pessoas pensaram e praticam isso. Então, essa é a maneira de mudar o mundo, de mudar a humanidade. Então é isso aí, pessoal. Obrigado, Jorge. Sempre é bem-vindo aqui. Tá obrigado a vocês. O pessoal gosta quando você vem aqui, porque a gente gosta do bate-bola. Então tá aí, pessoal. Um fraterno abraço, um feliz sempre e até... César, todo esotérico é prático e todo prático é esotérico. Quando a gente pega um conhecimento prático e pensa que não é esotérico, é que a gente não chegou ao fundo. Então, quando eu digo assim que vou abençoar, a gente podia analisar a parte esotérica oculta do que é abençoar e a gente chegaria na parte de transformação atômica elétrica, que é em si ocultismo.
daqui a uns 15 minutos, está no YouTube. Tem o... Compartilhe. depois você pode... Não, isso é depois, depois, porque foge do coisa. Depois vocês vão ver como é que é uma espírula, né? Mas vamos deixar para a semana que vem. O porquê, a questão do amor, né? E que a gente tem conversado aqui, a imagem do ato, né? Então tá aqui, vamos aproveitar. Nossa segunda que é... O Jorge trouxe isso aqui para amanhã, porque nós temos um encontro aqui amanhã. Mostrar o que é a imagem, a figura de um átomo. A figura de um átomo está aqui, ó. Olha, e olha curiosamente, olha o que parece, né? Isso é a parte, a visão mais oculta do que é um átomo. Isso é um átomo. Isso é um átomo, tá vendo? O que parece? Um coração. Então tá aí, ó. Isso aqui um dia nós vamos aprofundar isso aqui, tá? Hoje é só finalizando o programa. Bem, pessoal, então, um fraterno abraço, um excelente fim de semana sempre e até segunda-feira. Fique em paz, uma boa vida para vocês até sempre. Tchau.